Bom, gente, então, né, agora fazendo uma abertura oficial, boa noite a todas e a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje, no dia 10 de março, fazendo essa abertura a aula inaugural do programa de pós-graduação em administração. A gente sabe que hoje nós estamos vivendo um dia triste, né, pelas 36 mortes que ocorreram na nossa cidade. A gente fala que a UFO ela é uma instituição do Brasil, né? Não é uma instituição de Uberlândia, mas a principal sede nossa é em Uberlândia. Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, até de me solidarizar com todas essas vítimas. Com certeza, alguns de vocês aqui conhecem pessoas que estão doentes, que passam por esse calvário dessa pandemia, né? Então, em nome de todas e todos, eu gostaria de trazer essa solidariedade a essas pessoas. E apesar de ser um dia, né, é um dia triste, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar, que a gente tem que reforçar, é daqueles que podem ficar em casa, que fiquem. Eu, enquanto servidor público, não posso deixar de falar isso, de reforçar. A partir do momento que estivermos em casa, que estivermos nos protegendo em casa, né, muitos daqueles que devem e precisam ir para a rua estarão mais tranquilos. Então, que façamos isso, né, que sigamos os procedimentos mais adequados possíveis para cada um. Mas hoje também é um dia de alegria por estarmos iniciando a terceira turma de doutorado do programa de pós-graduação em administração da nossa faculdade, a Faculdade de Gestão e Negócios aqui da Universidade Federal de Uberlândia. E juntamente com a terceira turma de doutorado, iniciamos a turma número 19 do nosso mestrado. Lembrando que estamos numa universidade pública, gratuita, e como diz o nosso próprio, né, o mural da nossa UFO, o nosso objetivo aqui é entregar qualidade, né, entregar qualidade, e é um bem público a serviço do público em primeiro momento. Nesse dia, a gente também não pode deixar de valorizar aquelas entidades que nos dão apoio, como a CAPES e a FAPEMIG. Sem elas, seria impossível alguns dos nossos alunos estarem conosco durante esse período. As bolsas que essas instituições fornecem, e são instituições que vêm sofrendo vários desafios, né, e inclusive com pessoas contra essas instituições, a gente tem que valorizar que, se não fossem elas, vários dos nossos alunos que têm bolsa não conseguiriam aqui estar conosco. Não falo nem do financiamento das pesquisas, eu estou nesse momento só reforçando essa questão das bolsas, né? Além do financiamento da pesquisa, que sabemos ser essencial. Então, a gente não pode deixar de lembrar da CAPES e da FAPEMIG nesse dia. Também lembrando, né, do nosso reitor, o professor Valder, que tem um apreço muito grande com a pós-graduação e sempre nos apoia, assim como o pró-reitor, né, o professor Carlos Henrique, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Graduação, que sempre está conosco também. Ele não mede esforços no que for possível para que atendamos, né, ofertemos o melhor curso possível. Agradecer muito também a nossa diretora da Faculdade de Gestão e Negócios, a professora Cíntia, que foi nossa coordenadora aqui do programa durante muitos anos, e agora ela está como nossa diretora. E assim como a diretora anterior, que eu também gostaria de lembrar, a professora Karen, estou lembrando somente os últimos, né, gente? Senão vai ficar muito cansativo. Mas eu gostaria de agradecer a eles também, a professora Karen e a professora Cíntia, que também não medem esforços. Lembrando, dentro da nossa faculdade, o programa, gente, ele é um programa da universidade, mas ele nasce dentro de uma faculdade. Então, o meu agradecimento também aos nossos 70 professores, cerca de 70 professores, cerca de 12 técnicos administrativos, além de todos os nossos alunos, né? Em particular, eu lembro hoje dos nossos 24 colegas docentes que fazem parte do programa e que se desdobram para fazer que esse programa tenha qualidade e busque crescer a cada vez mais. E também não posso deixar de lembrar da Juliana, a nossa secretária, que tanto nos ajuda e nos auxilia, né, que gerencia efetivamente
não só a secretaria, mas a coordenação também, nos auxiliando, né, de uma maneira muito grande. E hoje, especialmente, eu gosto de lembrar, né, gostaria de lembrar dos nossos cerca de 260 formandos, cerca de 260 alunos que concluíram o nosso curso de mestrado, e também dos cerca de 60 alunos que temos atualmente, e que agora também vamos ser agraciados, né, com mais 30 alunos que estão entrando agora. Então, o programa existe para vocês. Nós estamos numa universidade pública, uma universidade que é feita pela sociedade, que é financiada pela sociedade, e o nosso objetivo é que esse programa cresça e contribua novamente para essa sociedade, tanto com seus trabalhos acadêmicos, quanto com os possíveis impactos que são aqui entregues na sociedade. E isso deve ser um compromisso de todos nós. Aqueles que estão, né, que fazem parte da instituição, os servidores, e também as pessoas que aqui trabalham junto conosco, né, os nossos alunos e todos aqueles que aqui estão. Eu gostaria de dar uma saudação especial aos alunos em nome do Cláudio, né, utilizando o Cláudio, que é o atual representante discente também, lembrando dele da importância. Então, gente, isso é para destacar um pouco a importância que esse programa tem. Né? A primeira turma foi criada em 2003, estamos agora, como eu disse, já foram cerca de 260 formandos, e hoje, com muita luta, com muitos desafios, mas com muita garra e com o compromisso de seguirmos firmes nesse propósito, eu, meus 24 colegas docentes, a Juliana, e eu tenho certeza que todos os alunos atuais recebemos vocês, os novos alunos, de braços abertos. Né? Infelizmente, a gente não pode ter aquele contato físico com um café, com um coquetel de abertura, mas antes assim estarmos protegidos, né? Estarmos todos protegidos. Então, nessa noite, a gente tem a alegria de contar aqui com o professor Luciano Rossoni. O professor Luciano Rossoni vai ministrar para nós a aula inaugural do programa, cujo tema que ele trouxe para nós, né, a pesquisa científica como a epopeia do pós-graduando. Então, nós estamos aqui hoje para conversar com ele, para conversar com o professor Rossoni. Essa abertura é mesmo para lembrar e homenagear a todos aqueles que né, que criaram esse curso, que continuam estabelecendo ele. Para mim, pessoalmente, é uma alegria muito grande de estar aqui representando tantas pessoas que, para mim, são valorosas. Então, para a gente efetivamente iniciar essa aula inaugural, eu vou convidar, né, o professor Luciano Rossoni, que, como eu disse, nós temos a alegria dele ser nosso professor visitante, né? Iniciou no ano passado. O professor Rossoni, ele é graduado em administração pela Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina. Ele tem mestrado e doutorado em administração pela Universidade Federal do Paraná. A tese que ele defendeu lá na UFPR foi agraciada com o prêmio Belmiro Siqueira de Administração, que foi concedido pelo Conselho Federal de Administração. Ele realizou pós-doutorado em Sociologia na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e em Finanças na Federal do Rio de Janeiro. E, atualmente, como eu disse, nós temos a honra dele ser professor visitante aqui da Universidade Federal de Uberlândia, especialmente do Programa de Pós-Graduação em Administração, e também, né, ele é bolsista produtividade do CNPq. E hoje é um dia ainda mais especial que, junto com o programa de pós-graduação, nós temos também todo o programa de mestrado profissional atuando junto conosco, com o professor, né, na coordenação do professor Antônio Penedo, nos ajudando, né, e fazendo essa aula inaugural em conjunto. Então, eu gostaria de fazer, né, antes de passar a palavra para o professor Luciano Rossoni, fazer a saudação para esses alunos também do mestrado profissional, né, e a felicidade que nós temos de tê-los, de estarmos juntos, toda a pós-graduação da Faculdade de Gestão e Negócios, juntos pela primeira vez, pela primeira vez aqui juntos, né, fazendo uma aula inaugural. Tá bom? Então,
Agora eu passo a palavra para o professor Luciano Rossoni. Eu não sei se o professor Antônio Penedo ele já pôde chegar aqui. Professor Oi, Penedo, André. tudo bom, meu amigo? Tudo jóia, filho? Você, antes, né, de entregar a palavra para o professor Rossoni, você gostaria de falar algo para os nossos alunos? Claro, claro. André, antes de mais nada, eu gostaria de reforçar absolutamente todas as suas palavras. Foram muito bem Opa, deixa eu postadas tirar isso daqui. e acredito, inclusive, que a gente tem que reforçar a pesquisa e a ciência, porque somente com pesquisa e ciência é que a sociedade evolui. E apesar de todos tropeços, todas as dificuldades que nós estamos passando nesse momento, eu acredito e confio que a ciência é a única porta de entrada e de saída de todos os nossos problemas, tá certo? E gostaria também de parabenizar todos os discentes e docentes e pela aprovação, pela entrada no programa no PPGA, no PPGO, tá certo? E eu tenho certeza, pessoal, que novas parcerias aí iremos ter, tá certo? André, boa, boa coordenação, tá certo? Cíntia, boa direção, tá certo? E que nós continuemos aí sempre aí conversando, trocando ideia, tá certo? E gostaria de parabenizar o professor Rossoni, que disponibilizou aí para fazer essa aula inaugural, que já não é mais, vamos dizer assim, né, André? A gente já teve uma aula inaugural anteriormente, a gente vai fazer mais uma aula inaugural. Bom, que tenhamos muitas outras aulas, né? Mas igual o André falou, a gente já teve a aula inaugural de inauguração do doutorado com todas as pompas lá na reitoria e devido aí à pandemia a gente não está podendo fazer aquele coquetel com recepção assim de tapete vermelho aí igual Hollywood, tá certo, pessoal? Mas é isso aí. Muito obrigado, André. Rossoni, um abração aí, sucesso aí, rapaz. Obrigado, Penedo. Então, feitas as saudações, o Penedo falou ainda, né, que não está lá, não foi lá na reitoria, mas hoje nós já temos 73 pessoas, né? Eu acho que tem mais gente do que aquele dia, Penedo, que é uma alegria. Também com o nosso convidado, vai ser melhor ainda, né? Professor Rossoni, novamente o meu maior agradecimento à sua, né, disponibilidade, não só com isso, mas diversos outros em outros momentos que você está disponível para a gente, não somente agora, né, enquanto professor visitante, mas mesmo antes, o que era necessário, o que precisávamos, você sempre estava disposto. Você que eu não fiquei lendo todo o seu currículo, porque senão a gente ia perder não, né? Mas a gente ia ter que investir muito tempo aqui. Mas é um pesquisador que eu muito admiro e que eu tenho certeza que os meus colegas também muito admiram, e como eu disse, é uma honra tê-lo aqui. Você que é a nossa estrela hoje. Por favor. Ok, obrigado, André. Eu acho que minha internet deu um pouco de instabilidade aqui. Já estou voltando, só um segundo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, eu estou. Perfeito. Então, gente, boa noite para todos e para todas aí. Não somente um prazer em estar fazendo uma aula inaugural aqui na UFO, no PPGA e agora também para o mestrado profissional, mas também uma honra, normalmente quando você é convidado para ministrar uma aula inaugural, isso é motivo de honra e eu me sinto muito honrado. Que eu vou falar hoje com um tema que eu não vou falar sobre pesquisa, mas acho que como santo de casa não faz milagre, eu ainda estou entrando na casa, acho que uma das razões de ter sido convidado é para tentar
trazer um pouquinho da experiência que eu venho de outros programas e falar um pouquinho do que é a pesquisa acadêmica e como isso pode contribuir para a trajetória dos mestrandos e doutorandos. Eu acho que a minha fala hoje é muito mais para os alunos do que para os professores. Os professores já conhecem muito bem a trajetória porque eles vivenciaram, que é o mestrado e o doutorado. Mas para os alunos é muita novidade, é muito desafio, é realmente uma aventura. E acho que em pensar nessa questão da trajetória, dessa grande aventura que é o mestrado e doutorado na vida do pós-graduando, que eu estruturei a aula inaugural de hoje. Foi uma aula montada, pensando no aluno, e de uma forma muito intuitiva, sem grandes pretensões, espero tentar contribuir um pouco, despertar algumas pulgas atrás da orelha de alguns aí. Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha apresentação. Só me confirme se vocês estão vendo. Sim, Sim. estamos vendo. Perfeito. Então, vamos lá. Acabei alterando o título sem querer, André. Passei um título para ti, acabei colocando outro aqui, mas tudo bem, a ideia é a mesma. Então, hoje, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês, especialmente para os alunos de mestrado e doutorado, um pouquinho da pesquisa acadêmica, olhando como a grande epopeia do pesquisador, não somente do pesquisador, mas do pós-graduando, do aluno da pós-graduação. Porque é um trabalho de engajamento. Se a gente for pensar no mestrado e doutorado, o trabalho da construção da dissertação da tese é extremamente desafiador, mas não somente desafiador, ele é extremamente central para o aluno. E, primeiro, por que a ideia de epopeia? O que seria, então, uma epopeia, já que a gente vai falar da epopeia do pós-graduando? Então, assim, a epopeia, para quem não sabe, para quem fugiu das aulas de literatura, é um poema épico, um dos gêneros literários mais antigos, se não for mais antigo, logicamente escrito em versos, cujo protagonista é um herói cheio de virtudes. Tem algum ruído por aí. E nem tantas virtudes assim. Então, o que acontece? O poema épico... Tem alguém com som ligado aí? O poema épico, ele trata, normalmente, de uma trajetória, de uma epopeia, de uma espécie de aventura cujo personagem central é um herói ou heroína, normalmente herói, que são personagens masculinos normalmente tratados na história, infelizmente, cuja estrutura ela tem alguns elementos. Então, a epopeia ela é dividida em cantos, ao invés de capítulos. Há uma proposição em que a temática e o herói são revelados, a entrega do herói, onde que esse herói ele é revelado na epopeia. Há uma invocação em que o narrador pede inspiração a alguma divindade, normalmente essa divindade é uma musa, e há uma narração das aventuras desse herói que perpassa por toda a história, com várias provações, em que ele é posto em xeque, o herói ele é colocado em prova. E, por fim, há um epílogo em que encerra essa história com a mensagem final, normalmente evocando especialmente tradições dos povos e a figura do herói como representante de um povo. E, normalmente, quais são os elementos dessa epopeia que eu vou tentar estruturar a apresentação com vocês em cima desses elementos para tentar desencadear a ideia da apresentação. Logicamente, a epopeia sempre tem um herói. Esse herói passa por vários obstáculos, como um pós-graduando na construção da sua dissertação terá vários obstáculos. Há a presença de deuses ou seres mitológicos que afetam essa trajetória do herói. Se a gente for pensar bem, toda epopeia, a gente tende a racionalizar no presente, mas desde Gilgamesh até a Odisseia, normalmente por trás de toda figura humana sempre havia desejos, interesses e brigas entre deuses. Os seres humanos sempre eram retratados como fantoches, entendeu? E nessa trajetória sempre há fatos extraordinários ou grandes perigos que esse herói ele tem que passar. E como eu coloquei, a valorização da tradição e do povo é um elemento central. Então, eu vou tentar enquadrar a pesquisa de pós-graduação, especialmente a dissertação e a tese, como uma epopeia. Deixa eu tentar pensar um pouquinho qual é o grande desafio aí do pós-graduando. Ok? Então, se a gente for pensar a questão da epopeia, o primeiro livro do mundo, a Epopeia de Gilgamesh, ela é representativa. E o que ela traz como primeiro livro do mundo? Ela traz a ideia do mito
de um ser superior, de um herói superior, em que ele não somente é inspirado, mas é desafiado pelos deuses, em que há uma série de provações. E essas provações, muito mais do que desafiar a liderança enquanto ser físico, mas é uma jornada, ela desafia a jornada do indivíduo na autodescoberta. Normalmente, se a gente for pensar, toda epopeia, não somente a de Gilgamesh, mas qualquer outra epopeia que vocês conheçam, o grande desafio, a grande descoberta, a grande jornada é o quê? É uma jornada interna. Então, na epopeia, mais do que desbravar grandes aventuras, o herói ele se conhece. E isso está desde a primeira obra conhecida, que é a Epopeia de Gilgamesh. Para quem não conhece, é conhecido como o primeiro livro do mundo, escrita cuneiforme, ele foi descoberta no século XIX. Os livros, apesar da história ser muito mais antiga, ela ser um conto mitológico muito reproduzido no Oriente Médio, em que a própria história da descoberta das placas de cerâmica em que estava a história de Gilgamesh é fantástica. Tem um documentário da BBC que trata um pouquinho dessa história que vale a pena ver. E, com certeza, foram feitos por arqueólogos britânicos, ficou por muito tempo no Museu Britânico. Hoje eu não tenho mais certeza de onde estão essas placas da Epopeia de Gilgamesh. Entendeu? E, basicamente, a história de Gilgamesh, ela fala do rei de Uruk, Gilgamesh, em que os seus súditos levam para os deuses queixas sobre o soberano, em que esse estava perdendo a sua essência e começou a abusar do poder. E que os deuses fizeram? Criaram um ser em igualdade e em semelhança, chamado Enkidu, para competir com ele. Então, criou alguém à sua imagem e semelhança para poder competir com Gilgamesh. Qual era a grande intenção? Tentar resgatar a paz de Uruk. Então, toda a trajetória da epopeia de Gilgamesh, as várias provações, os vários desafios, e sempre desencadeado por Deus, retratam não somente a disputa entre Gilgamesh e sua cópia, mas também a jornada de redescoberta de Gilgamesh. E se a gente for pensar bem, apesar da busca da imortalidade ser a grande temática da obra, a grande lição de moral da epopeia é a própria reconstrução do indivíduo. Então, como que o indivíduo se reconstruiu nessa jornada por busca de imortalidade? E a grande questão que fica no livro, fica em suspense, mas também é respondida no próprio livro, é: que imortalidade é essa que Gilgamesh buscava? Então, se a gente for pensar em termos de epopeia, se existe uma grande aventura, o que nós buscamos nessa aventura? Então, no caso de Gilgamesh, a imortalidade era o quê? A sua obra. Construir a sua obra de forma que ele fosse reconhecido em toda a eternidade. Então, a imortalidade não estava no ser vivo, Gilgamesh, mas sim naquilo que ele poderia fazer para seu povo. Então, isso é muito marcante em várias obras, em várias epopeias. Okay? Acho que as mais conhecidas são as obras das epopeias de Homero, especialmente Ilíada e Odisseia, em que a Odisseia, inclusive, é retratada em vários filmes, e Ilíada também, alguns com algumas exceções hollywoodianas grotescas, mas a grande ideia também por trás das epopeias de Homero é você ter um herói desafiado por deuses, em que sempre tem uma grande jornada, em que nessa jornada ele vai buscar a salvação da própria alma e um desejo de cumprir aquilo que foi incumbido de fazer. Entendeu? E se existe uma história de epopeia, a gente pode pensar o pós-graduando como vivendo uma epopeia? A gente pode ir ao mestrado e doutorado com uma epopeia? Eu creio que sim. Não é todo exagero, mas muitas pessoas entram no mestrado e doutorado, algumas não têm a real noção do quanto desafiador é, não somente em termos de engajamento pessoal, mas também do conjunto de coisas que tem que se abdicar para poder fazer o mestrado e doutorado. Então, às vezes a pessoa pensa, é gratuito, passei, o problema está resolvido. Não. Quando era criança, tinha um filme de terror chamado Pague para Entrar, Reze para Sair. Lembrei muito agora. O doutorado e o mestrado, apesar de você não pagar para sair, ele tem uma série de provações. E, às vezes, o processo seletivo, apesar de ser duro, às vezes é a menor parte do processo. Então, existe um grande desafio durante o mestrado e doutorado, em que, às vezes, o aluno, por ingenuidade, ele acaba desconsiderando, ele acaba ignorando.
E eu vou tentar falar um pouquinho, tentar resgatar aqui algum desses desafios que a epopeia, como gênero literário, ele resgata alguns desafios em qualquer trajetória que a gente busca construir algo. E pensando, a dissertação e a tese como epopeia. Primeira coisa acho que eu queria resgatar com vocês é que a escolha pela pós é um ato heróico. Ninguém é obrigado a fazer mestrado e doutorado. E mais do que você conseguir um título para você colocar na parede ou para você conseguir um emprego, é uma jornada de transformação pessoal. O mestrado, acho que até mais do que o doutorado, muito mais do que mexer com aquilo que você conhece tacitamente, ele mexe com a sua cabeça. A gente pode pensar a formação no nível de mestrado e doutorado como uma mudança de mentalidade em como nós lidamos com a realidade. Então, no processo de mestrado e doutorado, independentemente da área, especialmente nas ciências sociais, é um momento de provocação. O tempo inteiro, estudantes são provocados em pensar diferente, em pensar de novas formas, em questionar as suas crenças, porque um elemento essencial no mestrado e doutorado é colocar em xeque o senso comum. E a gente aprende o mundo pelo senso comum. Por isso que, às vezes, o mestrado e doutorado é tão doloroso. O mestrado e doutorado, ele desafia nossas crenças. Às vezes, desestabiliza aquilo que a gente sabe. E por ser tão impactante em termos de aspectos relacionados a aspectos pessoais, que eu acho que essa conversa ela é válida. Eu falo que eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado e graduação, logicamente. Nada para mim foi tão transformador como fazer o mestrado. Acho que de todas as experiências que eu tive na pós-graduação, o mestrado foi a mais impactante. É o mestrado é que eu senti a maior mudança na minha forma de pensar, na minha forma de lidar com as coisas. E eu sei que nós temos alunos de doutorado aqui, mas os de mestrado, pessoalmente, eu acredito ser os que serão mais impactados pelo programa. Até porque, normalmente, é o primeiro contato acadêmico maduro que se tem. No mestrado, começa-se a cobrar não uma postura de aluno, mas espera-se que vocês sejam capazes, inclusive, de sair como professores. E se não forem professores dos seus colegas ou professores no nível de pós-graduação, pelo menos professores de graduação. E a gente espera um senso um pouco mais crítico dos alunos. E a gente vê, assim, se existe uma epopeia, ao invés dessa epopeia ser carregada de desejos e interesses por deuses, essa epopeia da pós-graduação, ela carrega o quê? Uma profissão. Existe uma vocação da ciência como vocação, da ciência como profissão, que ela é extremamente importante. Apesar dela não ter mais o toque divino, ela carrega toda uma trajetória de conhecimento que não somente mudou a realidade humana, mas também formas de pensar, em que um dos textos que vale a pena vocês lerem é a própria ciência como vocação, que tem dessa questão do que é pensar a ciência como vocação. Então, mais do que um profissional, quando vocês entram no mestrado e doutorado, vocês estão sendo provocados a pensarem academicamente, a pensarem cientificamente. Isso remete a uma postura diferenciada. Isso remete à responsabilidade cuja profissão, entendeu? É não somente ser um profissional ligado àquilo que vocês escolheram na graduação, mas ser alguém que tenta zelar pelo conhecimento, que tenta zelar pelo senso crítico. E isso é um elemento que é diferenciador. E aí, se a gente for pensar, acho que a grande questão da epopeia, por que é tão difícil fazer talvez uma dissertação, uma tese? Eu peguei um livrinho que é até bem conhecido, Humberto Eco, como se faz uma tese, ele fala que, normalmente, apesar de ser várias vertentes no trabalho de dissertação ou de tese, o aluno sempre é provocado a fazer algo original. Entendeu? Se não for original, é o mais a fundo possível. É um trabalho de sacrifício, de empenho, em que, já que ele não detém todo o conhecimento para fazer no início, espera-se que o aluno ele entra cru e que o programa seja capaz de fomentar alguns elementos, ele vai, no caminho, construindo essa dissertação, descobrindo as próprias ferramentas que ele vai poder utilizar. Então, a epopeia, a dissertação, a tese como epopeia, é um elemento que acho que é marcante para o aluno. E se a gente for pensar, tá, e quem é o herói? Entendeu? O herói aí é o pós-graduando.
é o protagonista da epopeia, entendeu? Que apesar de não apresentar tantas habilidades especiais, a luta, como eu falei para vocês, é uma luta íntima, entendeu? Então, imagina, vocês estão numa situação em que existe uma série de expectativas, espera-se que o aluno ele seja capaz de atender as expectativas, não somente de professores e do orientador, mas da própria comunidade, em que essa comunidade ela define aquilo que é academicamente válido ou não, em que o aluno, com duras penas, vai ter que aprender, fazendo e errando, o que é um trabalho de mestrado, doutorado. Então, esse herói, esse pós-graduando, qual é a grande responsabilidade dele? Ao invés dele ser tocado por um ser divino, ser escolhido, não ter alternativa, ele que escolhe. Então, se alguém entrou no mestrado e doutorado, foi por pura vontade, foi o desejo, foi a escolha do aluno. Isso leva a uma responsabilidade muito grande. Qual responsabilidade? Se a gente for pensar bem, existem milhares, ou talvez até mais de 1 milhão de pessoas no Brasil que buscam uma oportunidade de fazer um mestrado para poder conhecer melhor, para poder melhorar de vida, para poder lecionar, para poder avançar nas suas carreiras. E muitos estudantes hoje no Brasil têm a oportunidade de fazer gratuitamente, cuja sociedade investe muito, um recurso muito grande na formação desses mestrandos e doutorandos, futuros mestres e doutores, em que espera-se algo em troca. E o que esse algo em troca que a sociedade espera, pelo menos, dos alunos de mestrado e doutorado? Que o mestrado e o doutorado seja concluído com uma dissertação, uma tese de doutorado que seja defensável. Então, é um trabalho de responsabilidade e só é obrigatório para quem escolhe fazer. Então, para aqueles que entraram no mestrado e doutorado agora, o que vale a pena pensar? Ninguém é obrigado a fazer mestrado e doutorado, é uma escolha. E já que escolheram, e vocês são os heróis da jornada de vocês, tem que assumir a responsabilidade de herói. Existe uma responsabilidade muito grande, não somente com o tempo de vocês, com o tempo dos professores, mas com a própria sociedade. Há um investimento muito grande na sociedade, uma expectativa muito grande da sociedade com seus futuros mestres e doutores. Alguns serão professores, outros não, mas, independentemente da profissão ou independentemente da atuação, há uma responsabilidade que não pode ser deixada de lado. E isso acho que eu gostaria de enfatizar aqui também. E aí, se existe o herói e existe a dissertação como grande epopeia, quais são os obstáculos? Primeiro, se a gente for pensar qual o grande obstáculo colocando do ponto de vista do aluno, especialmente para os alunos mais experientes, a arrogância, especialmente naqueles alunos que vieram com experiência profissional, com já alguns anos de carreira. Há uma retórica muito grande no meio corporativo em que nós somos obrigados a convencer, a demonstrar convicção, a falar com convicção. Isso no meio acadêmico nem sempre é verdade, entendeu? A gente parte do pressuposto no meio acadêmico que qualquer verdade é falsificável. E não adianta você ser enfático numa afirmação se essa afirmação não é verdadeira. Então, muito mais do que ser julgado pela postura ou ser julgado por quanto é persuasivo, no mundo acadêmico nós julgamos as ideias pelas ideias. E como nós temos uma trajetória de brigar pelo espaço, especialmente no meio corporativo, há uma tendência muito grande, especialmente dos alunos que já têm uma vivência muito grande de trabalho, de querer convencer, de querer justificar pela retórica, de justificar pelo argumento, pela força do argumento, pela força da autoridade. Ou seja, há uma tentativa muito grande de usar falácias, em que os professores, como já lidam com isso há muito tempo, na hora que o aluno começa a argumentar, já sabe qual é toda a trajetória que vai ser feita. E qual o grande problema dessa arrogância? Eu estou usando um termo até forte, mas quando você não abre o caminho para a dúvida, quando você não abre espaço para a dúvida, você deixa de aprender. E o ceticismo organizado na ciência, ele, ao invés de ser pautado em certezas, ele busca questionar aquilo, inclusive, que a gente acredita que seja verdade. Esse é o conhecimento científico. Existe algum momento de certeza, mas esse momento de certeza, ele é sempre provisório. Cabe a nós questionar as falhas, e a partir do meio do questionamento dessas falhas, que não somente o aluno evolui, mas o conhecimento cresce.
Então, o primeiro obstáculo para o aluno é: vamos baixar as armas, vamos deixar em suspenso um pouquinho nossas convicções, porque é momento de não somente aprender, mas de reaprender. Segundo obstáculo, acho que há várias piadas, inclusive, sobre isso, é o efeito Dunning-Kruger. Não sei se vocês já ouviram falar, alguns talvez conheçam. É aquele efeito em que a pessoa, às vezes, quanto mais ignorante, mais ingênuo ele seja, mais ele acredita que sabe. Para as pessoas que não sabem absolutamente nada sobre o mundo, qualquer certeza é válida. Então, esse é o gráfico do Dunning-Kruger, ele coloca aquelas pessoas que conhecem muito pouco, entendeu? Elas estão no pico da montanha da estupidez. Elas acham que conhecem os problemas de tudo, que têm solução para tudo. E esse tipo de comportamento é especialmente comum em pessoas ingênuas, que acham que conhecem as coisas, e não conhecem na verdade. E algumas pessoas acabam entrando no mestrado, não tão convencidos do próprio conhecimento, mas que acham que já sabem alguma coisa do mundo. O que normalmente, durante o período de mestrado, mais até do que o doutorado faz? Joga todos os alunos no vale dos desesperados. A partir do momento que as aulas vão ocorrendo, as leituras vão acontecendo, os alunos acabam se deparando com a situação em que cada vez eles reconhecem que sabem bem menos do que aquilo que eles sabiam. Então, se a gente for pensar bem, a primeira questão, quando os alunos se deparam com mestrado e doutorado, é o quanto desesperados eles vão ficar em serem colocados em xeque daquilo que eles conhecem. E o trabalho de mestrado, como vocês podem ver na trajetória aqui, é você se esforçar suficientemente para poder, de alguma forma, ter algum grau de conhecimento por aquela parte específica que você está estudando. Se não é capaz de conhecer sobre tudo, pelo menos pelo seu trabalho, daquilo que você está escrevendo, daquilo que você está pesquisando, entendeu? É necessário conhecer. E o efeito Dunning-Kruger, ele rebate especialmente em pessoas que são cheias de convicções. E, normalmente, arrogância e efeito Dunning-Kruger, elas andam em conjunto. E aí, acho que vale a pena voltar aí. Uma das pessoas que mais questionaram, muito tempo antes do que Dunning-Kruger, a ideia de conhecimento e ignorância. Sócrates colocava que existia uma diferença muito grande entre ingenuidade, ignorância e conhecimento. Qual a ideia do ingênuo? O ingênuo é aquele que não reconhece a sua própria ignorância. Por quê? Porque ele é cercado de falsas verdades. Então, quando a pessoa acha que sabe, na verdade, ela não é ignorante, ela é ingênua. E o que é o indivíduo que assume essa ignorância? Aí Sócrates coloca, entendeu? Que aquele indivíduo que assume essa ignorância, entendeu? Paradoxalmente, entendeu? Assumir a ignorância já é um tipo de conhecimento, porque ele reconhece que ele não sabe sobre tudo. Então, o primeiro passo para conhecer, isso vale para a pesquisa acadêmica, é reconhecer a ignorância. Por isso, vocês, como mestrandos, como que vocês começam um trabalho de dissertação? É definindo o problema. O que é um problema? É um ponto onde existe ignorância. E essa ignorância, ela é o ponto de partida para quê? Para que você busque, de alguma forma, conhecimento. E como Sócrates tentava lidar com essa questão de se chegar ao conhecimento? Ele tratava tanto com a ideia de ironia como uma forma de questionar chamada maiêutica. Basicamente, o que é maiêutica? Você fazer várias perguntas para o indivíduo para colocar em xeque aquilo que ele conhece. Eu tive um co-supervisor de pós-doutorado que ele era socrático. Então, toda a conversa com ele de 5 minutos era extremamente massacrante. Por quê? Qualquer conversa que ele tinha com você, ele usava o método socrático, ele questionava o tempo inteiro todas as afirmações que você fazia. Então, imagina, se você tinha alguma certeza naquele momento, essa certeza ia embora com todas as forças. Por quê? Era a forma que ele lidava, era a forma dele orientar em fazer com que o indivíduo, o aluno dele, no caso, avançasse no conhecimento. E qual era o interesse dele? Era mostrar que, se existe ignorância, há um espaço capaz de se alcançar conhecimento. E o que é um trabalho de mestrado e doutorado? É um trabalho em que a gente tenta reduzir o nosso nível de ignorância. Okay. Um outro obstáculo muito grande, especialmente em momentos de pandemia, tal da procrastinação. Então, tem gente que fala, não faça nada amanhã que você possa fazer depois de amanhã. Isso não pode.
O mestrado e doutorado é um grande projeto. A dissertação e a tese é um projeto gigante. Se você deixar para fazer o seu mestrado e doutorado nos últimos 6 meses do seu tempo, você não vai conseguir fazer algo de qualidade. Então, já que são tarefas extremamente complexas, quanto mais longo o tempo, quanto mais complexa a atividade, mais a chance nós temos de procrastinar. Como os orientadores e professores sabem disso, eles são mestres em dividir as atividades em partes para poder colocar os alunos nas teias do trabalho. Mas isso é um desafio muito grande, especialmente agora que nós não estamos num contexto de copresença o tempo inteiro, não tem mais a sala de aula presencial para poder interagir, para poder fazer uma cobrança. A procrastinação é um obstáculo muito grande nessa epopeia do aluno. Então, é algo que vocês têm que estar atentos e é algo que tem que estar no radar de vocês. Outra coisa que é importantíssima, especialmente para os alunos que trabalham fora, a perda de foco. O mestrado e o doutorado, ele não se encerra nas 3 horas de aula que vocês têm, 4 horas de aula com os professores, e no momento que vocês estão lendo. O trabalho de dissertação e de tese é um trabalho diário. Aqueles alunos que conseguem avançar bem na dissertação sem aperto são aqueles que normalmente se dedicam diariamente, mesmo que sejam um pequeno espaço de tempo, ao seu trabalho. Se existe uma coisa que é relevante durante o mestrado e doutorado, é a dissertação. E por mais que vocês tenham disciplinas, trabalho, família, cachorro, periquito, papagaio, é extremamente importante ter a atenção necessária com a dissertação, em que trabalhar nela todo dia é algo muito interessante. Eu lembro que na minha dissertação de mestrado, os momentos que eu mais evoluía não era aquele que eu trabalhava mais horas por dia, necessariamente, mas era aquele que eu trabalhava com maior frequência. Então, quando você incorpora o seu trabalho da dissertação na tese na sua rotina, mesmo que seja 1 hora antes de dormir, e isso seja uma obrigação em que você respeite essa obrigação, em que você não dê grandes intervalos de tempo entre o trabalho e outro, você consegue ter um ganho muito grande. Então, assim, sendo prático, muitos alunos do mestrado e doutorado estão entrando agora, mas ainda não especificaram a sua rotina de estudo. E quando a gente pensa em rotina de estudo, não é somente na rotina de estudo das disciplinas, mas pensando na dissertação e na tese. Quantos buscaram pensar o problema, estudar o problema, olhar a literatura? É feito diariamente? Ou seja, foi incorporado na vida do mestrando, doutorando, a dissertação e a tese? E aí, além desses obstáculos, nós temos aí alguns fatos extraordinários e grandes perigos que eu acho que vale a pena ser comentados. Que alguns deles são somente fatos extraordinários e alguns podem ser grandes perigos também. O primeiro deles, que a gente até brinca aqui, é o que as pessoas falam sobre que é o problema. Então, a gente vive num mundo hoje em que várias pessoas dão pitaco, dão ideias. E, incrível que pareça, depois que você entra no mestrado e doutorado, a chance das pessoas questionarem vocês sobre qualquer assunto e esperar uma resposta inteligente sobre qualquer assunto é gigantesca. Entendeu? E isso pode levar a algumas pegadinhas, a algum desespero e até fazer com que vocês se sintam frustrados. Então, uma grande questão é que quando a gente pensa num debate acadêmico, não significa que um mestrando e um doutorando seja um grande sábio, especialmente na sua área de interesse sobre organizações. O que se espera do mestrando e doutorando é que ele seja hábil e sábio acerca daquilo que ele está tratando. E nunca é demais, aí nesse caso aí, assumir a própria ignorância. Então, nunca caiam no inferno do cientista, em que achar que qualquer indivíduo tenha uma ideia mirabolante, um conhecimento mirabolante sobre o tema de vocês e que isso vai ser extremamente válido. E isso acontece especialmente quando você tem discussões que não são muito orientadas para a melhora do trabalho. Isso é até, às vezes, comum durante o período de mestrado em rodas de amigos, essa coisa toda. Aí vem um outro grande elemento que, como eu coloquei para vocês, a epopeia, por trás de toda a epopeia existe uma briga de deuses. Ou um duelo entre deuses. E o ser humano ficava no meio. O herói e aluno, quando a gente pensa nesses deuses, vão ter alguns indivíduos que são figuras muito poderosas, que
entre aspas, acabam atuando como deuses do trabalho. O principal deles é o orientador. O orientador é aquela pessoa que tem um domínio pleno do campo, não tão pleno assim, mas domínio pleno do processo de construção acadêmica, em que vai te orientar nessa trajetória, em que muitas vezes é incrível como os alunos não confiam no que o orientador está dizendo. Então, às vezes, por efeito Dunning-Kruger ou por a própria arrogância, começam a questionar se o orientador, de fato, tem propriedade naquilo. Talvez o orientador saiba menos sobre o assunto que você está tratando, mas sobre o processo, sobre a trajetória, como fazer pesquisa, com certeza sabe. E já que um dos grandes trabalhos na epopeia é agradar os deuses, entre aspas, um bom relacionamento com o orientador e ouvir o orientador é o elemento central. Além do orientador, vocês vão ter vários professores durante o programa e esses professores vão auxiliá-los. Esses professores eles vão ajudá-los a conhecer não somente as ferramentas, mas construir a própria personalidade acadêmica de vocês. E esses professores que vão ajudar não somente a despertar interesse por aquilo que vocês vão achar de relevante em termos de tema, mas no seu suporte que vocês vão ter para construir a dissertação e tese. Então, uma dissertação, uma tese, ela vai muito além do orientador. Ela também é incorporada pelos professores que estão nos programas. Eu nem coloquei aqui, os colegas também são parte fundamental no processo. Durante o mestrado, se for pensar em termos de quantidade de conteúdo, eu aprendi mais com os meus colegas, porque eu vivenciava muito com eles, do que meus próprios professores. Significava que meus professores sabiam um pouco? Não. Mas a vivência com meus colegas era muito mais intensa e muito mais frequente que meus professores. Muito tempo os professores por causa disso. E o terceiro dos deuses, do grupo de Deus, são os clássicos. Os professores recheiam vocês de literatura muito interessante, e essa literatura ela é essencial para que vocês façam um bom trabalho. Como eu vou colocar lá para frente, um bom trabalho ele não é feito somente por esforço individual de vocês, mas ele sai bem feito porque vocês se debruçam sobre ombros gigantes. E esses gigantes estão nos clássicos. Um outro fator crítico aí também, que às vezes acomete algum dos estudantes, é a ideia da síndrome do impostor, que é algo que vocês têm que tomar cuidado. Especialmente naquele momento que a gente é extremamente crítico com aquilo que a gente está fazendo. Normalmente, no mestrado e doutorado, a gente consegue questionar muito mais do que a capacidade que a gente tem de fazer. Às vezes, a gente sente uma síndrome de impostor. A gente começa a ficar em dúvida se aquilo que a gente faz é de qualidade. E qual o melhor caminho para tentar lidar com essa síndrome do impostor? É abrir o trabalho. Nada melhor do que o diálogo com colegas em que eles possam contribuir. Um bom trabalho, não um trabalho solo, um trabalho individual. O trabalho da dissertação, apesar de ser o empenho de vocês, é um trabalho coletivo. E quanto mais o aluno se fecha, maior o risco dele se sentir um impostor. Por quê? Porque ele não coloca à prova o pensamento dele. Significa que o aluno ele vai buscar o tempo inteiro críticas de todo mundo? Não. Há aquele momento que você quer algum elogio. E o orientador ajuda a contornar isso. Mas colocar o trabalho à prova e trabalhar nos pontos fracos é um elemento essencial para você tentar, pelo menos, dirimir a síndrome do impostor. Isso é extremamente comum naqueles alunos que são mais ansiosos, nos alunos que são mais competitivos, em que sempre buscam fazer um trabalho melhor e, às vezes, acham que não são capazes. E uma coisa que acontece, não que às vezes merece um pouco mais de atenção, é a ideia da síndrome de Burnout. A questão do esgotamento, especialmente para aquelas pessoas que não planejam de forma sustentável o seu tempo. Então, alguns alunos com várias atividades precisam pensar até que ponto o mestrado, o doutorado é prioridade e até que ponto abriram mão de outras coisas para poder fazer um mestrado e doutorado com qualidade de forma que não estejam esgotados. Então, são armadilhas durante o período de mestrado e doutorado que não somente acomete alunos, mas também podem cometer professores, especialmente no momento de pandemia. Então, são elementos que vocês têm que levar em consideração. E aí, o principal, acho, no fim, o famoso deadline, o tempo. Para quem estuda a teoria das organizações,
o tempo é um dos mecanismos mais importantes de organização do trabalho. Se as pessoas não se conhecem, não entendem do trabalho do outro, como organizar o tempo? Deadline. Então, deadline é extremamente poderoso. E no caso da dissertação e a tese, o deadline é essencial. E não é para fazer igual nesse gráfico que está aí, entendeu? Ficar passeando durante o período inteiro do mestrado, doutorado, quando depois que chegar em pânico, chorar e trabalhar nos últimos meses para tentar fazer um trabalho em que seja no máximo qualificado. A grande questão de você pensar o deadline é você fazer uma engenharia reversa e colocar o trabalho de construção da dissertação e da tese dividido em partes. E isso o orientador ele ajuda muito bem. Não somente o orientador, mas o próprio programa tem uma série de protocolos em que os auxiliará em poder desenvolver de forma sustentável o trabalho de vocês durante o mestrado e doutorado. E aí, fechando essa parte aí, da epopeia de vocês, a missão. Entendeu? Aqui acho que é uma parte que que remete mais ao que tratar em si, do que nós estamos falando. Quando a gente fala do mestrado e doutorado, o que é? Ah, mas professor, o que eu vou escrever sobre? O que eu vou falar sobre? O que é fazer uma dissertação de mestrado e doutorado? Então, assim, eu lembro quando eu entrei no mestrado e doutorado, eu fui pensando, o que é uma dissertação? O que é uma tese? Se a gente for tentar ser um pouco prático, um trabalho de dissertação e um trabalho de tese, a gente está tentando construir um trabalho sistemático sobre algo. Mas como é que sistematiza essas coisas? A gente quer falar sobre um fenômeno real. No caso nosso, um fenômeno organizacional, com suas diferentes facetas. Então, como que eu estruturo esse trabalho? Então, assim, há várias formas de estruturar, mas nós temos alguns elementos básicos. E esses elementos básicos são pensados no quê? No que você pode contribuir. Uma dissertação, uma tese, ela é válida quando ela contribui com algo. Que contribuição é essa? Independentemente do impacto, independentemente das consequências, espera-se que um aluno de mestrado, doutorado, seja capaz de pensar analiticamente. E analiticamente a gente pensa no mínimo nesses 4 elementos. Primeiro, se eu tenho um fenômeno, quais categorias, variáveis ou conceitos são relevantes para compreender? De onde você acha essas coisas? Na literatura. Tá, se existem categorias e fenômenos que são relevantes, segundo, como eles se relacionam? Ou seja, existe algum padrão de alguma coisa que quando ela se altera, altera outra coisa? Existem elementos que se desencadeiam em conjunto? Existe causa desse efeito? Então, são elementos importantes que nós buscamos estruturar quando a gente busca construir um trabalho analítico. Por quê? É um outro elemento que a gente pensa no trabalho. Nem sempre na dissertação de mestrado, na tese de doutorado, a gente invade esse caminho do porquê, mas normalmente as teorias nos fornecem isso. Ou seja, se existem relações entre os fenômenos, quais são as dinâmicas organizacionais, sociais, psicológicas, econômicas que sustentam a explicação das relações de causalidade? Ou seja, se alguma coisa acontece, e eu estou dizendo que isso acontece no trabalho que eu estou investigando, por quê? Porque eu acho? Porque eu acho na resposta. Porque aconteceu assim, porque no passado era assim, não é suficiente. Então, o conhecimento científico ele é pautado em construções teóricas cujos argumentos são válidos. E no trabalho de dissertação, se você não cria esse argumento, você tem que usar argumento de outros para sustentar a sua análise. E, normalmente, bons trabalhos, eles tendem a estruturar os seus elementos a partir daí. E aí entra o último elemento, quando a gente pensa numa construção teórica da grande missão que é a dissertação, a tese, é quem, onde e quando. E essas 3 perguntas remetem ao quê? Até que ponto as explicações levantadas são úteis para os atores, outros atores, contextos e momentos. Por quê? Quando eu faço um trabalho de dissertação e de tese, eu falo sobre algo particular. Mas esse algo particular, ele vai despertar o interesse de uma comunidade mais ampla quando qualquer outra pessoa olhar para esse trabalho particular e conseguir se enxergar. Quando eu falo se enxergar, essa solução, essa forma de ver, essa forma de pensar, pode ser útil para mim, para outra organização, para outro momento. Ou seja, alguma transidade no trabalho.
Então, quando você consegue convencer o público que o seu trabalho vai além da sua análise, além do seu caso, além das pessoas que você está entrevistando, que ela tem algo a dizer para outras pessoas, esse trabalho, ele, até certo ponto, está sendo bem feito. Então, quando a gente pensa na missão da tese, de como estruturar a tese, pensar em qual é a contribuição teórico-analítica é algo interessante, é algo que ajuda a gente. E aí, para tentar ser prático, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Ó. Por exemplo, um problema de pesquisa pode vir na leitura de uma reportagem. Peguei um tema recente aqui, que eu busquei. Bolsonaro intervém na Petrobras em dica general para presidir a estatal. Isso é um fenômeno, um fato, há um gatilho. Então, se eu fosse pensar um problema de pesquisa derivado desse elemento, o que eu teria que considerar? Entendeu? Quais são as categorias analíticas que eu poderia utilizar para analisar um fenômeno que cerca isso que está aqui na reportagem? Qual a relação entre essas categorias que eu escolhi? Como eu posso explicar as relações entre essas categorias? Quais teorias organizacionais ajudariam a responder todas essas questões? Ou seja, quando eu olho para algo que acontece na realidade, simplesmente dar uma resposta pensada no senso comum, o que se espera de um aluno de mestrado e doutorado? Que ele olhe para esse mesmo problema e ele tenha mais algo a dizer. E onde está esse mais algo a dizer? Nas teorias e na forma que ele articula essas teorias. E aí pensar em categorias e conceitos, relações entre categorias e conceitos, e como eu explico essas relações, é o primeiro passo para se estruturar uma dissertação de mestrado e doutorado. Não é fácil assim, lógico. Se fosse assim, o mestrado começava no primeiro dia, ou o mestrado terminava no primeiro dia de aula. No mestrado, vocês ficam buscando responder essas questões, e no doutorado, 4 anos, no máximo. Então, apesar de ser poucos elementos, como qualquer problema de pesquisa, eles são desafiadores. E apesar da a gente ser mestrandos e doutorandos, compreender isso, além do senso comum, além do praticante, além do dia a dia. E aí, continuando, e a tese e dissertação? Já que eu estou dando algumas dicas aqui, quando a gente pensa a tese e dissertação, é basicamente estruturar aquilo que você vai dizer sobre o trabalho, sobre a explicação do seu fenômeno. Tentei ser sintético aqui. Primeiro, você tem que especificar um fenômeno a ser estudado. Ou seja, você como aluno, você vai estudar o quê? Qual o seu problema? Se você vai ter uma epopeia, se você vai gastar 2 anos ou 4 anos da sua vida, você vai ter desejo suficiente para estudar aquilo. Então, normalmente, os temas mais os escolhem os merecem ser estudados. Não significa que nunca ninguém estudou que ele seja relevante. Às vezes, exatamente porque nunca ninguém estudou, porque academicamente ele seja relevante. Então, essa justificativa de por que ele é socialmente, organizacionalmente e academicamente relevante é um argumento difícil de ser construído, que vocês vão construindo no decorrer da dissertação ou da tese, mas ele é essencial para você convencer o seu público que esse trabalho deve ser lido. Terceiro, se existe uma razão de estudar, quais são as lacunas na compreensão do fenômeno? Ou seja, o que não se sabe que eu vou falar? Então, o trabalho que fala o óbvio, ele é uma descrição. Os alunos normalmente, espera-se dos alunos que eles vão além do óbvio. Isso é difícil, é lógico, mas quais lacunas que vocês vão tentar preencher? E aí, toda dissertação, toda tese, aí aqui eu estou colocando como epopeia, mas é uma história. Essa história tem personagens, essa história tem fatos, tem enredo. Na dissertação, na tese, ela é mais estruturada, mas como que você vai contar essa história? E isso a gente faz de uma forma sintética na introdução, mas a sua grande dissertação, a sua parte metodológica, inclusive, seu quadro analítico, ajuda
a contar essa história. E aí, por fim, pensando nesses 4 elementos, argumenta-se quais as contribuições do trabalho, ou seja, se especificou o fenômeno, falou porque ele merece ser estudado, apontou as lacunas, falou como vai preencher as lacunas, e aí, você contribuiu com o quê? Isso vale tanto para mestrado como para doutorado. São elementos que uma boa dissertação, uma boa tese atendem. Se você atende esses elementos, dificilmente você vai ter uma dissertação ruim. E aí, é fácil isso? Não. Para que isso seja feito, tem muito esforço, muita jornada, muitas horas de trabalho, muito empenho, muita conversa com o orientador e professor, porque isso remete à revisão de literatura, e depois da revisão de literatura, construção de argumentos, um delineamento de pesquisa cujos orientadores e professores são essenciais, e a própria ideia de coleta, análise, interpretação dos resultados, que envolve empenho, envolve esforço do mestrando e doutorando. E aí alguns podem perguntar, especialmente dos colegas que são do mestrado profissional, e onde entra a aplicação prática? Aí tem 2 frases que eu gosto muito, uma do Kurt Lewin, um dos psicólogos sociais mais brilhantes que tivemos na Terra, pena que morreu muito jovem. Ele colocava, nada mais prático que uma boa teoria. E Keynes, o grande economista e estatístico também, ele colocava, os homens práticos que acreditam estar livres de qualquer influência intelectual geralmente são escravos de algum economista morto. A grande questão aí é possível ter uma aplicação prática da dissertação de mestrado e da tese de doutorado? Sim, mas ela é uma consequência de um bom trabalho de vocês. Espera-se de um aluno de mestrado e doutorado que, analiticamente, ele consiga explicar algo. E explicar antecede a aplicação prática. Então, por mais que a gestão seja uma área prática, no mestrado e doutorado, acho que a grande mensagem é vocês questionar de fato se aquilo que é feito é correto, é válido. Então, um bom aluno de mestrado e doutorado, mais do que um grande praticante, ele é o quê? Um conhecedor. O mestrado e doutorado existe para compreender, para explicar. E quando a gente consegue compreender e explicar melhor as coisas, nós somos mais capazes de intervir de forma correta. E o que tem a ver essa imagem que eu coloquei aqui? Para quem não sabe, eu sou capixaba, eu sou do Espírito Santo. E o Espírito Santo é conhecido pela moqueca, e a moqueca, ela se assenta numa coisinha chamada panela de barro, que ela é feita por paneleiras a mais tradicional, por paneleiras de goiabeiras. E isso aqui é uma foto de goiabeiras dos anos 60, em que essa região, ela passou por uma transformação muito grande, por um investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para tentar mudar de vida essas mulheres. E o que eles fizeram? Tiraram as mulheres, as famílias das casas, construíram um bairro novo e colocaram as mulheres no bairro novo, com estrutura para poder fazer as panelas, aquela coisa toda. Resultado, o que aconteceu um tempo depois? Elas pegaram as casas novas, alugaram e voltaram para o local anterior. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quem pensou na solução não pensou no problema como um todo. Aí, voltando no velho conhecimento, eu lembro que Merton, um dos grandes sociólogos funcionalistas, ele colocou no passado, resgatando de Malinowski, que quando a gente pensa uma função social, sempre você tem uma função manifesta e uma função latente. Então, se a gente fosse pensar numa comunidade, mesmo que seja pobre, qual a função manifesta? É de abrigar as pessoas. As casas abrigam as pessoas. Mas qual era a função latente? A função latente é que, apesar de toda a pobreza, aquele local, como função manifesta, ele atendia o quê? Uma dinâmica social em que as pessoas se encontravam, as pessoas se entendiam, batiam papo nas pinguelas. Isso se perdeu com o local novo. Então, há vários exemplos de soluções que não dão certo. Por quê? Porque as pessoas usam a solução errada, porque não conhecem de fato o problema. E o que se espera de um aluno de mestrado e doutorado depois que termina, mesmo quando ele não seja um prático, ou mesmo que não seja um professor?
que ele seja mais capaz de compreender melhor os problemas. Pegar um outro exemplo simples. Existe um teórico organizacional chamado Peter Blau, que foi um dos grandes pais da teoria da integração e diferenciação. Peter Blau teve um aluno, nos anos 60, na verdade, que estudou com ele, fez doutorado com ele, em que estudava a diferenciação. Esse aluno assumiu como presidente da Sears, que é uma das grandes varejistas americanas. O que ele fez na época? Usando o conhecimento do Peter Blau sobre diferenciação organizacional, em que ele estudava a questão da economia de escala, ele descobriu que algumas organizações, a partir de certo momento, ao invés de ter economia de escala, tinha deseconomia de escala. Aí o que ele percebeu? Na hora que ele foi fazer as lojas, ao invés de aumentar o tamanho das lojas para poder vender mais, ele fez o quê? Ele começou a pegar uma cidade e fazer 2 lojas menores em departamentos diferentes. O que ele fez com isso? Usando a teoria do Blau, de deseconomia de escala, conseguiu fazer a Sears explodir em termos de crescimento de mercado e de vendas. Usando o quê? Um conhecimento teórico de um professor, sociólogo, fugido da Segunda Guerra, que foi para os Estados Unidos e ganhou rios de dinheiro com isso. Ou seja, a mensagem que eu estou querendo colocar aqui, que se o mestrado e o doutorado, sua dissertação, ela não vai ter uma aplicação prática direta, no mínimo, ela forma pessoas melhores. Pessoas melhores têm soluções melhores. Especialmente para aqueles que estão no mestrado profissional, isso é um alento que eu acho que vale a pena vocês carregarem. E aí, colocando-se um elemento final na epopeia da questão do resgate do povo e das tradições do povo, entendeu? Se a gente for pensar em termos de qual é a tradição da ciência, o que está por trás da ciência em parte do conhecimento acadêmico, não único, qual que se resgata, que poderia se resgatar na epopeia de vocês, ou seja, o que está por trás do trabalho de vocês que guia, quais são os princípios? Aí tem uma sistematização que a gente chama de ethos da ciência, ou ética da ciência, da forma mais simplista, que quem articulou isso muito bem foi o Merton. E Merton colocava o seguinte: se eu penso numa trajetória acadêmica, entendeu? Qual seria essa tradição? O que existe de institucional na ciência? E Merton colocou algumas coisinhas. O primeiro deles é a ideia de universalismo, entendeu? Que é o desejo da ciência de se aproximar da verdade, tendo em vista os critérios impessoais. A verdade, a busca da verdade por ela própria. Isso é algo muito difícil, até porque nós vemos um mundo extremamente injusto, mas colocar o desejo de verdade, o desejo de conhecer em frente, ignorando elementos não acadêmicos ou não científicos, é um valor que Merton colocava como importante. O segundo, a ideia de comunalismo, a ciência como bem coletiva, no qual suas descobertas são de utilidade comum, entendeu? Então, cabe ao pesquisador ser reconhecido, mas o conhecimento é universal. E o trabalho acadêmico é um trabalho aberto. A partir do momento que você coloca no papel, hoje, eletronicamente, aquele conhecimento, ele não é mais seu, ele é da coletividade. E isso é uma característica da ciência. Não é uma obra puramente sua. Ela é transitoriamente sua. A ideia de desinteresse, entendeu? Que reprova qualquer prática ou interesse que coloque em suspeita a integridade do trabalho. Por mais que as intenções sejam as melhores, por mais que o desejo seja melhor, as melhores intenções podem ser o maior inimigo do seu trabalho. Weber colocava o seguinte, quando ele falava sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, e apesar de ser um defensor do capitalismo, ele colocava o seguinte, que o típico liberal era aquele que sempre tentava fazer o bem, mas sempre acabava fazendo o mal. E por que ele colocava isso? Que apesar de ser um defensor de um sistema econômico específico, capitalista, ele também era crítico. Então, quando a gente pensa, olhando essa mesma frase no trabalho acadêmico, por mais que a sua intenção seja das melhores possíveis, defender o resultado do seu trabalho, porque o resultado te interessa, é algo extremamente questionável. Então, a ideia de desinteresse é um valor na ciência. E, por fim, uma das ideias que eu mais gosto na academia, uma das coisas que me dá mais prazer na academia,
É o ceticismo organizado, entendeu? Que as ideias, para serem válidas, necessariamente elas devem passar pelo escrutínio da comunidade acadêmica. O conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, ele é falsificável, ele não é eternamente universal. As ideias só são verdadeiras quando elas são aceitas como verdadeiras. Então, não basta simplesmente o indivíduo ter 100 casos que ele receitou hidroxicloroquina, que nesses 100 casos a pessoa sobreviveu, que a experiência vai dizer que aquilo é verdade. Então, o ceticismo organizado, ele parte do método científico, ele parte do questionamento acadêmico para colocar em xeque qualquer verdade. E isso que é uma demarcação objetiva da ciência. A objetividade da ciência está na crítica aberta. Isso é essencial para qualquer trabalho. Se um trabalho é fechado, é hermético e ninguém consegue compreender a sua essência, ele não é passível de criticismo. E se ele não é passível de criticismo, não tem como ele ter algo de válido, por mais verdadeiro que seja a sua essência. Então, esses elementos que eu coloquei aqui, se a gente for pensar em termos de tradição da ciência, é algo que, claro, a dissertação vai muito além, nós temos perspectivas que criticam a sociedade, até porque faz parte da ciência social questionar o senso comum, e muito disso vem de uma lógica científica que ajuda a gente a questionar como as coisas são. E esses valores, eles, às vezes, são contra aquilo que a gente aprendeu no dia a dia, em toda a nossa trajetória de vida, que cerca o senso comum. A tese e a dissertação, ela transforma a gente porque ela questiona nossas formas de pensar. E por trás de toda essa construção está um pouquinho esse ethos da ciência. E aí, finalizando, exaltando o povo e a tradição, eu queria fechar minha fala aqui falando um pouquinho sobre os ombros gigantes. Aí temos aí uma frase que ficou popularizada por Newton, mas a ideia é muito mais antiga, vem do século XII. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros gigantes. E aqui vocês, como alunos, vocês estão sobre ombros gigantes. Vocês vão ter todo o apoio do programa, dos professores, dos orientadores, para poder conseguir lidar com essa epopeia, com essa grande trajetória, com esse grande desafio, amparados não somente por professores e orientadores do programa, mas também por todo o conhecimento, toda a bagagem que eles têm. E aí, eu só desejo a vocês uma excelente trajetória, um excelente percurso de estudo, que naquilo que eu puder contribuir para vocês, podem contar comigo. Ok, gente? Era isso. Obrigado. Professor Luciano, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. A gente foi vendo pelos comentários aqui, vários comentários, né, gostando e discutindo até entre os próprios alunos os seus debates. Né? Rossoni, você tem um tempinho para a gente abrir para umas 2, 3 perguntas? Não, fica à vontade, tranquilo. Não? Fica à vontade. Beleza. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode fazer até um bate-papo mais solto, né? E às vezes quem tiver interesse, por favor, já pode até abrir o microfone e conversar, fazer um bate-papo, fazer uma colocação sobre... Vamos usar o quê? Uns 15, 20 minutos do nosso tempo para isso, pode ser? E aí? Temos alguém? Professor André, boa noite. Meu nome é Murilo. Tudo bem, Murilo? Eu sou ingressante no doutorado. E eu gostaria só de dar os parabéns para o senhor, representando todo o time que está à frente dos cursos, professor Penê, também, professora Cindy, e também ao professor Rossoni por essa explanação. Se eu tivesse tido esse esclarecimento no meu mestrado, eu sofreria menos, viu? Não que o sofrimento não tenha valido a pena, eu falo para todo mundo que foi muito gratificante, mas o pessoal do mestrado que está aí, acho que, assim, a perna parou de tremer, né? Esclareceu um pouco aí do desafio que é, mas o como trilhar o caminho. Então, parabéns pela iniciativa. Muito feliz de poder participar aqui dessa discussão.
Que bom, Murilo. Tamo junto. Tamo junto, né, Luciano? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, algum questionamento? Boa noite, gente. Aqui é o Cláudio, do doutorado, né? Eu sou primeira turma, doutorado, e eu queria parabenizar também a todos vocês, professores, né? E o professor Luciano pela aula de hoje, que foi ótima. E eu gostei muito de quando o senhor utilizou a questão da maiúscula do Sócrates, porque realmente a pesquisa científica, no fim das contas, é um parto, né? E eu achei muito interessantíssimo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, Cláudio. Professora Cíntia? André, Tudo bom? eu vou tomar alguns minutinhos, Por né, favor. do Rossoni. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos e todas. Muito bom ver, né, uma presença desse 77 participantes, isso é muito bom, né? Eu estou vendo aí vários colegas e, né, os estudantes do profissional, do acadêmico, então eu gostei muito, fiquei muito feliz. Agradeço muito a presença de vocês e agradeço também ao André, né, o nosso coordenador, por ter essa iniciativa. E agradeço demais, mas demais ao Rossoni, né, nosso colega, agora nosso professor visitante, mas considerando nosso colega. Foi uma palestra, né, de muito significado. Eu vi aí os vários elogios, eu endosso todos os elogios, né? E eu me senti muito contemplada, né? Você fez reflexões assim super importantes, super apropriadas para esse momento, né? Que nós estamos aqui em conjunto com mestrandos, mestrandas e doutorandas, né? Então, eu acho que tudo que você falou foi muito bem colocado e eu me sinto muito contemplada. E eu queria ressaltar algo, né, que você falou e, assim, nos últimos tempos tem me incomodado muito, né, a aplicação prática, né? Eu tenho, depois que eu estive na coordenação, fazendo os relatórios, eu me envolvi muito para saber, para entender o que é o impacto, né? E recentemente, então, que eu tive muito esclarecimento sobre esse impacto e sempre me vem à mente essa aplicação prática, essa devolutiva, né, que nós acadêmicos, né, temos de entregar para a sociedade, né? E nós às vezes nos preocupamos tanto na publicação em periódicos, que também, é claro, é muito importante, é o impacto, né, acadêmico, mas esse olhar para a sociedade, essa devolutiva, né? Essa necessidade de nós fazermos as pesquisas, talvez até mesmo em parceria, né, com a comunidade, ouvindo a comunidade. Então, eu gostei muito de você falar isso e me veio à mente a importância desse impacto, né, da aplicação prática, e principalmente na administração, que é uma ciência social aplicada. Então, me parece que às vezes, muitas vezes, nós esquecemos disso, né? Que nós, ainda mais o nosso programa que tem o foco de concentração em gestão e regionalidade, às vezes a gente esquece disso, que nós devemos, né, ter esse foco e essa aplicação prática. E aí eu te perguntaria, assim, para você falar um pouquinho, né, se você puder, claro, se você tiver, assim, alguma coisa para nos ajudar, em termos de impacto no que se refere a essa prática, o impacto prático, o impacto, né, social, econômico, o que você poderia nos dizer? Assim, nós já tivemos algumas conversas sobre a questão do impacto. Apesar da administração ser uma área que é conhecida como ciência social aplicada, é uma das áreas cuja aplicação está mais distante do trabalho de investigação. Incrível isso, né? Algumas áreas o caminho é muito mais imediato. Por exemplo, se a gente for olhar aquilo que é feito em mestrado e doutorado na área de computação, normalmente, muito rapidamente, ela se transforma em produto, se transforma em aplicação. Aí vem o quê? Vem da questão da facilidade que algumas áreas têm
em transformar aquilo que é mais facilmente consumível que aquilo que é material. Mas, assim, se a gente for além daquilo que é material, além daquilo que é produto encaixotado, nós temos vários elementos que, especialmente na interface de professores, alunos e sociedade, que a gente pode avançar além do conhecimento acadêmico. A questão do impacto, por exemplo, tem uma série de atividades que podem ser feitas no programa que vão além da publicação, que vão além da preocupação em fazer a pesquisa, o conhecimento que nós temos em termos de investigação pode ter formas mais diretas de impacto. Inclusive, assim, uma coisa que a gente desenvolveu muito pouco, aí fico pensando em termos de trajetória, hoje nós temos várias abordagens de pesquisas que envolvem pesquisação, que envolvem lógicas mais de intervenção, em que, nesse próprio processo de investigação e intervenção, a gente pode ter um espaço de construção de conhecimento. É que acontece, como que é algo que os programas foram desafiados a fazer de forma diferente, eles ainda estão aprendendo a como responder, aprendendo ainda como lidar. E isso envolve uma responsabilidade a mais e novas formas de construir conhecimento. Então, assim, se a gente fosse pensar, como aplicar um trabalho acadêmico além daquilo que ele coloca ali no papel? É um trabalho desafiador. Então, assim, eu vejo que nós temos que construir novas formas de intervir mesmo. Então, existem algumas formas que já são conhecidas, mas eu acho que ainda é desafio, Cíntia, de falar que eu acho que a gente ainda está muito longe daquilo que a gente quer. Eu acho que, assim, existem expectativas que eu não sei se a academia seria capaz de cumprir em relação à sociedade. Acho que existem algumas demandas que vão além do conhecimento acadêmico, que é cobrado da academia, até porque existe uma limitação de recursos hoje muito séria, mas a gente pode ser mais criativo, a gente pode ser mais, assim, intervir um pouco mais, eu acho. Aí é um pouco difícil de responder, porque eu te juro que eu não tenho uma boa resposta, mas eu acho... Mas quem tem? E quem tem, Rossoni? Mas muito obrigada. Alô? Mas muito obrigada. Muito obrigada pela discussão. Rossoni, eu tenho sempre uma curiosidade, né? Que eu penso? Eu acho assim que muitas das nossas experiências, das nossas epopeias enquanto pós-graduandos pode ser útil para a epopeia dos novos que estão chegando, né? Nessa trajetória da vida acadêmica. E, nesse sentido, eu gostaria de saber se teria algo que você poderia compartilhar conosco de um momento de maior dificuldade, né, na sua epopeia, nessa vida, especialmente enquanto aluno, né? E qual que foi a solução que você buscou? E, por outro lado, qual é o momento que você nos diria que foi o momento mais satisfatório para você nessa trajetória? Se você se estiver confortável para responder a respeito disso. Assim, acho que eu estou falando que eu deveria ter feito mais do que eu fiz, eu acho. Mas a grande coisa, acho que o principal conselho que eu dou para qualquer mestrando, doutorando é: fique perto do seu orientador. Entendeu? Às vezes os alunos ficam 2 meses afastados do orientador, tentam ter as soluções mais mirabolantes e com uma pergunta para o orientador ele resolve o problema. Às vezes a cobra está quase te mordendo, você não vê. A orientador fala: olha a cobra, você... Oh! Então, esse trabalho, acho que é um elemento essencial. Fique perto do seu orientador, acho que é essencial. Agora, em termos de trajetória, acho que o mestrado foi um trabalho mais ingênuo, ele fluiu melhor até porque eu era mais ingênuo. Mas o doutorado foi um trabalho interessante. Eu lembro que no doutorado eu fui estudar legitimidade e eu não estava satisfeito com o que eu estava lendo. Eu lembro isso até hoje. E eu comecei a ler. Eu fiquei 6 meses lendo para conseguir escrever 2 páginas. Eu lembro até hoje.
E isso começou a me deixar angustiado, né? Poxa, eu estou lendo, não estou conseguindo escrever, o que está acontecendo? E eu lembro que naquele momento, quando eu comecei a ler sempre mais coisas e ficar em dúvida, o que eu fiz? Eu voltei, não um passo atrás, mas dei uma pernada atrás e voltei nos textos básicos. Até meu orientador falou, volta no básico. E ao ler um livro e um artigo considerado clássico para o tema, em que tinha algo que era importante, sabe quando você lê e você olha com outros olhos, quando você já passou um tempo, você relê, gente, estava tudo ali tão óbvio que eu não enxergava, e isso me mostrou o seguinte, não é que o texto mudou, eu que mudei, eu tinha lido lá no passado e eu não era capaz de enxergar. Então, quando eu voltei no básico, voltei nos textos essenciais em que a minha tese, o meu argumento de tese é que a ficha caiu. João, comida e água para os cachorros agora. Amir, acho que é com ela. Não, João, vai lá. Você vai sim. Não vai dar, não. Pronto. Tranquilo. Aí o que acontece? O que isso diz, né? Que você só sabe quando você está preparado depois do momento que você realmente se deparou com a leitura, que teve as dúvidas, e isso é um caminho que é do aluno. Entendeu? Por mais que, além do orientador essencial, mas por mais que você leia as coisas certas, você só está preparado para descobrir o seu problema, a sua tese conseguir articular, na hora que a ficha cair. E não há como, assim, não existe dissertação de mestrado e tese de doutorado sem leitura. Quanto mais o aluno posterga a leitura daqueles textos que são essenciais, mais dificuldade ele vai ter. Não existe uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado em que o orientador dá o problema pronto. Se o orientador dá o problema pronto, o problema é do orientador, não é do aluno. Ah, o orientador pode ajudar, pode orientar assim? Com certeza. Mas o trabalho só vai ser do aluno no momento que a ficha cair. E a ficha só cai, estou usando o termo até simples, a partir do momento que o aluno tem leitura suficiente. Então, assim, acho que o principal recado que eu dou é, primeiro, fique perto do orientador. Segundo, leia aquilo que é essencial. Se há dúvida, leia mais. Se ficou em dúvida, vá nos clássicos. Se precisa ler mais, leia mais. Não postergue a leitura. Sem leitura, você não tem um trabalho decente. Acho que é uma solução aparentemente simples, mas ela é válida. Entendeu? Não, ótimo. Concordo contigo aí. Bom, pessoal, alguém tem alguma outra colocação, algum questionamento que gostaria de fazer para o professor Rossoni? Professor Penedo, você gostaria, eu acho, não sei se o professor Penedo está aqui ainda conosco, se ele quiser fazer alguma colocação. André, estou aqui sim, meu filho. Meu amigo, então. Deixa eu ligar aqui a câmera aqui. Ô, Sônia, parabéns, rapaz, pela epopeia apresentada. E, com certeza, igual o Murilo falou, né? Quando a gente passa por isso e depois a gente vê os obstáculos que nós superamos, a gente passa a enxergar o mundo de uma outra forma. Então, parabéns aí pela apresentação, mais uma vez. E, André, muito obrigado aí pelo compartilhamento aí da aula inaugural. A gente que agradece essa parceria, Penedo, né? Estarmos juntos, né? Todos os alunos da pós-graduação em Estrito Senso, eu acho que foi um momento bem bacana, né? Dessa vez que a entrada foi em conjunto. Bom, gente, então, dessa forma, reforçando novamente o agradecimento ao Rossoni, a presença de todas e de todos, acho que a gente pode encerrar esse momento, um momento que eu entendo que foi muito importante, que levantou questões que
vão fazer alguns não dormirem bem hoje, que vão levantar dúvidas, mas pela própria fala do Rossoni, a que eu interpretei, né, pela minha interpretação da fala do Rossoni, ter dúvidas faz parte desse processo, né? O aprender a se questionar, o aprender a questionar ao outro, o aprender a duvidar até do que você mesmo está escrevendo faz parte desse processo. E eu desejo, né, para o Rossoni que ele continue essa trajetória de sucesso dele, e desejo que a epopeia de cada um de vocês que estão iniciando no curso e dos outros, né, que também vieram aqui, nós não temos só alunos ingressantes, temos já alunos veteranos aqui na turma. Eu desejo que a epopeia, ex-alunos também, né, que eu vejo aqui da turma, que foram nossos alunos, eu desejo que a epopeia de vocês seja uma epopeia que cause transformação, primeiro em vocês e, se possível, naqueles mais próximos, para levar essa contribuição, né, do estudo e do esforço de vocês. E muito obrigado à presença de todos. E assim a gente encerra esse encontro que, na minha visão, foi muito benéfico, foi bastante agradável e importante para todos e a todas. Boa noite, pessoal. Fiquem bem, cuide-se. Rossoni, a nossa gratidão novamente. Obrigado aí. Obrigado, gente. André, eu compartilhei o link lá da apresentação, tá? Aí, aqui no chat. No chat. E se você quiser, depois eu te compartilho também, tá bom? Ótimo. Não, eu também posso pegar daqui. E, pessoal, então, eu vou deixar mais um pouquinho aí para vocês, né, quem quiser pegar a apresentação ali, tá bom? No chat. Ok. Boa noite, gente. Obrigado aí pelo espaço. Noite. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa Boa noite. noite. Tchau, Boa tchau. noite, Sérgio. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Prazer. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.